Olá, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula, a nossa lição de número 11, que tem como título Deveres Políticos do Cristão. O nosso texto bíblico básico está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo de número 7. Eu vou ler com você apenas dois versículos, o 1 e o 2, que nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Paulo está aqui estabelecendo os deveres políticos do cristão. O salvo é um cidadão de duas pátrias, uma pátria terrena e uma pátria celestial. Lá na pátria celestial ele vai viver eternamente. Na pátria terrena ele vai viver temporariamente, ele vai viver durante um tempo determinado. E na sua vivência aqui existem deveres, responsabilidades civis e políticas que ele precisa corresponder. E aqui Paulo está mostrando a importância das autoridades superiores, a observância das leis civis. Ele é muito claro em colocar que toda alma, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque a vida ela é regulamentada por princípios de hierarquia. Existem leis que exercem o seu poder sobre todos, e todos os seres humanos, todas as instituições humanas devem estar sujeitas a essas leis. Isso para que haja respeito mútuo, para que a vida possa seguir de uma maneira planejada, de uma maneira organizada. Sem a prática da autoridade, a vida se transformará num grande caos. Ela será impossível de ser vivida. E o salvo em Cristo deve obedecer às leis humanas. O texto áureo está em Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Palavra belíssima de Paulo, mostrando qual é o lugar que a lei tem. E, ao mesmo tempo, a superioridade do amor. Não é quando ele diz que o cumprimento da lei é o amor. Com amor genuíno, com amor verdadeiro, se cumprirá toda a lei. Toda exigência ao ser humano será cumprido na base do amor. E o amor não faz mal a ninguém. O amor só faz o bem. E o fim da lei é o amor. Logo, existem regras que regulamentam as convivências humanas. Existe o poder civil, existem as leis civis. E o cristão deve praticar essas leis. Na verdade, ele deve ser um exemplo de pessoa que conhece as leis, conhece os seus privilégios, os seus direitos, mas também tem o discernimento pleno dos seus deveres e das suas responsabilidades. E a prática das leis, pagamento de impostos, respeito à Constituição, enfim, exercício da cidadania, deve ser praticado na base do amor. Por isso, o amor deve estar na base de todo o relacionamento do cristão. Ou seja, o amor é a base dos deveres éticos do cristão. No capítulo 12, ele estava mostrando exatamente isso, a importância do amor sobre todas as coisas, e ele dedica um capítulo inteiro, 1 Coríntios, capítulo 13, mostrando a importância do amor ágape. E aqui também, em Romanos 12 e 13, ele fala da importância do amor. O amor ágape, ele simplesmente é parte da natureza essencial de Deus. O amor, o respeito mútuo, a solidariedade devem ser o fruto da justiça, o princípio que motiva o cristão, ou seja, deve ser o padrão do cristianismo. A ética do cristão estará sempre baseada na graça de Deus. Paulo, em todas as suas exposições, ele mostra a importância da ética na vida do cristão.
Aliás, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos duas grandes divisões. Essas duas divisões englobam duas palavras importantíssimas. A palavra querigma e a palavra didaquê. O querigma fala da pregação, da exposição da doutrina bíblica. E o didaquê contém ensinos práticos, instruções que são dadas aos crentes, particularmente na área do comportamento civil, na área do comportamento humano, na área da ética, encontrada ao longo de todo o Novo Testamento. Logo, a ética cristã, ela está baseada na graça de Deus e ela deve ser exercida em amor. Existem algumas virtudes que devem ser praticadas e conservadas pelo cristão. É isso que Paulo está mostrando aqui. Nenhum cristão deve ser reconhecido pelos seus dons, pelos carismas que ele exerce, mas deve ser conhecido pelo fruto que é gerado no seu interior. Isso traz ao salvo uma grande responsabilidade. Tem gente que tem os seus olhos voltados apenas para o além-túmulo, para a eternidade, mas os seus olhos devem voltar-se para o aqui e agora, para a prática de toda a lei, para a prática dos princípios éticos que regulamentam o relacionamento humano. Paulo diz de uma maneira clara nesse texto, e também em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que o salvo foi chamado para a liberdade. Porém, essa liberdade, ela precisa ser exercida na base do amor. E quando ele, aqui em Romanos 13, fala do respeito, da obediência às autoridades, essa obediência deve ser exercida, aplicada na base do amor. A obediência aos governos deve ser exercida em amor. Logicamente que esse texto de Romanos 13 está falando de obediência ao governo, aquele governo legítimo. O governo que foi colocado no poder de uma maneira legítima e exerce esse poder de uma maneira legítima. E Paulo também estabeleceu aqui essa obediência às autoridades, porque o cristianismo, ele trazia grandes desconfianças no Império Romano. Então Paulo veio mostrando que o povo de Deus é um povo que obedece às leis humanas e, portanto, deveriam obedecer ao imperador. Essa liberdade exercida em amor cumpre a lei. Romanos 12, 9 a 21. Paulo mostra que o ágape altruísta, não é? Ele convive com a lei, ele convive com nomos. Ágape e nomos devem andar juntos. Ágape é o princípio da vida, é o amor. Nomos é a lei. Em amor, o salvo cumpre a lei. Em amor, o sentido mais pleno da lei é praticado, é abrangido. Em terceiro lugar, a liberdade para ser um sacrifício vivo a Deus. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A liberdade do redimido em Cristo deve ser utilizada para transformar ele próprio em um sacrifício vivo a Deus. Um sacrifício vivo. O corpo do salvo em Cristo deve ser utilizado como um instrumento nas mãos de Deus. A ética cristã é um ensino muito claro aqui no capítulo 13 de Romanos. Ética deve estar de mãos dadas com o princípio da vida cristã, com o princípio da salvação. O salvo em Cristo deve obedecer de uma maneira consciente. Obediência consciente às autoridades estabelecidas e à legislação vigente no país e na cultura na qual o salvo está inserido. E ele deve viver assim, até o fim, aguardando, esperando a consumação de todas as coisas. Enquanto isso, ele vai sendo aprimorado no relacionamento. Ele vai seguindo as leis que regulam o bom relacionamento. Sempre revestido por Cristo, revestido de Cristo. Aliás, quando nós olhamos para essa epístola de Paulo, nós vemos duas palavras
trabalhando juntas o tempo todo. Por exemplo, a palavra despir-se e revestir-se. Despir-se e revestir-se. São duas palavras que Paulo conjuga o tempo inteiro. Despindo-se do velho homem, deixando de lado as práticas pecaminosas e os erros na conduta do dia a dia, na conduta ética, e revestindo-se de Cristo, revestindo-se do seu amor e da boa prática. Muito interessante a colocação de Paulo, uma coisa prática: o salvo em Cristo deve despir-se do velho homem, despir-se de tudo que desagrada a Deus, que o distancia da face do Senhor, e ao mesmo tempo revestir-se de Cristo e da sua palavra. Estamos chegando ao final dessa aula. Deus te abençoe.